você foi intimado a comparecer na delegacia. E aí, o que vai acontecer? O que você vai falar lá? Porque tudo depende. Vai depender de tudo que você vai falar lá na hora. Mas a pergunta que não quer calar: você está sendo chamado lá como testemunha ou como investigado? Então, se você souber a forma com que você está sendo chamado até lá, você sabe o que você vai falar ou não. E a partir daí, você sabendo dessas duas formas, de como você está sendo intimado, você sabe se você tem o direito de permanecer calado, sim ou não. Vamos supor que você é chamado na delegacia. O delegado de polícia, ele irá te perguntar algumas coisas. E antes disso, ele irá te advertir, vai dizer, ó, estamos chamando você aqui como testemunha, né? Ou como investigado. Então você tem que saber, se você está sendo chamado como investigado, você tem que saber do que você está sendo acusado, do que paira ali em desfavor de você. Claro, pode acontecer deles também não lhe falarem isso. Acontece. Por isso que eu sempre falo, vá munido sempre de um advogado, acompanhado de um advogado, porque ele saberá o que fazer. E antes disso, quando você receber a intimação, procure um advogado, porque ele saberá, ele irá até lá, a delegacia, e verá se tem um inquérito pairando sobre você. E aí saberá se você está sendo chamado, com certeza, como investigado ou como testemunha. Mas vamos supor que você foi chamado. E aí, você tem o direito de permanecer calado? Você pode ficar em silêncio? Aquele direito de não produzir provas contra si mesmo, ou seja, de ficar calado. Você tem esse direito? Depende. Se você for chamado como testemunha, o delegado, em tese, ele irá lhe advertir, dizer, ó, estamos chamando você aqui como testemunha. E aí, estamos querendo alguns esclarecimentos. Você vai responder e pronto. E aí, né, vamos supor que você diga assim, ah, doutor, mas eu quero ficar em silêncio. Você não tem esse direito como testemunha. Porque quando você presta o compromisso de dizer a verdade, que é um dos compromissos que a testemunha tem que fazer, você não tem o direito de permanecer calado. Agora, vamos supor, lhe fizeram várias perguntas. Você não sabe o que falar. E aí, eu sou obrigado, doutor, a falar? Sim, você é obrigado a falar. Mas é só você dizer, eu não sei, eu não lembro. E não tentar inventar alguma coisa, porque se você tentar inventar alguma coisa, alguém está sendo prejudicado. Não invente nada. Inclusive, se você mentir e for pego na mentira, você vai responder pelo crime de falso testemunho. Inclusive, ele vai lhe advertir. O delegado de polícia, a autoridade policial vai lhe advertir, vai dizer, ó, caso você falte com a verdade, caso você minta, você vai responder pelo crime de falso testemunho. Então fala a verdade, você foi chamado como testemunha para elucidar os fatos, para poder prestar esclarecimentos, diferente da pessoa que é chamado como investigado. Aí muda toda a história. Eu já sempre falo, vá sempre munido com um advogado, mas vamos supor que você não está lá munido do advogado. É obrigação do delegado de polícia, quando você chegar lá como investigado, lhe advertir, né? Você está sendo acusado de alguma coisa. Primeiro, ele tem que lhe advertir que você tem o direito de permanecer calado. Segundo, ele tem que lhe falar do que você está sendo acusado, se você tem ciência do que você está sendo acusado. E aí sim, ele irá fazer as perguntas. Caso você não queira responder, você não é obrigado a responder, você pode permanecer calado. Agora, qual é a melhor alternativa? Eu tenho que ficar calado? Eu tenho que falar? Depende, tudo depende. Muitas pessoas falam, às vezes elucidam ali, estão sendo chamadas como investigadas, e o delegado até deixa para lá, porque viu que o que você falou bateu com as provas já produzidas, né, no decorrer do inquérito. Então até ele deixa de inquirir você, deixa de ter você como uma figura de um investigado. Então até deixa para lá, mas vai depender. Por isso que eu sempre falo, às vezes também você vai falar lá na hora, fala qualquer coisa e nem sabe se você está se auto-incriminando. Então, por via das dúvidas, é melhor você ficar em silêncio. Mas o melhor ainda, o melhor de tudo, é você ir com um advogado. Você vai com um advogado, você vai mais tranquilo, ele saberá o que você tem que responder, sim ou não. Isso não tem nada a ver com questão de instruir o acusado. Não é isso. Que às vezes a gente fala e às vezes a gente mesmo se incrimina e nem sabe. Isso acontece muito. Eu vejo muito caso assim. Às vezes a gente acompanha os acusados aí na delegacia, a gente vê que eles
realmente tem uma tranquilidade maior quando tem um advogado. Então, pessoal, antes de mais nada, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir e não se esqueça de se inscrever. Caso tenha alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, não custa nada. Também temos aqui o WhatsApp na descrição do nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida mais elaborada, uma dúvida mais profunda, escreva aqui nos comentários ou então manda um WhatsApp, caso fique acanhado de escrever aqui nos comentários. Então, tudo gira em torno disso. Você tem que ficar calado, sim ou não? Depende. Tudo depende. Mas por via das dúvidas, fique calado. Não se auto-incrimine. Você não terá essa obrigação de falar, porque você está lá como acusado, como investigado, vamos dizer assim. O próprio delegado vai falar assim, olha, o silêncio para você não pode te desfavorecer. Né? E isso é certo, ele está fazendo o trabalho dele. Realmente, o direito ao silêncio não te auto-incrimina. Mas isso é na teoria, mas na prática, o que a gente vê? A pessoa, quando ela está sendo chamada lá como investigado e permanece em silêncio, o delegado ele não vai deixar de aplicar a prisão, ele não vai deixar de oferecer, né, depois o relatório para o Ministério Público não denunciar. Ele não vai fazer isso. Porque, na teoria, ela é muito bonita, ela é simples. Você permanecendo em silêncio, você não produz provas contra si e também não tem nenhum prejuízo ficando em silêncio. Mas a verdade é que se você tem um fato a elucidar e, inclusive, a tirar toda a responsabilidade de você, fale, mas fale somente ao lado de um advogado. Sem um advogado, eu não aconselho você falar, aconselho você ficar em silêncio, porque às vezes o que você fala lá na hora, às vezes você recebe uma pressão do próprio delegado ou dos agentes fazendo várias perguntas, e aí você acaba até falando coisa que não deve. Não é nem sendo coagida, fica muito nervoso e acaba se auto-incriminando ou embananando ali, atrapalhando as investigações, falando coisas que realmente não existem. Então, tente procurar um advogado antes mesmo de ser chamado até a delegacia. Isso é o que vai lhe ajudar. Ainda mais se você for chamado lá como investigado. Aí sim é que você precisa cada vez mais do advogado. É indispensável. Como testemunha, é mais tranquilo. Só que eu já vi casos também de testemunhas que foram lá, falaram muita besteira, muita coisa que depois, lá na frente, acabou prejudicando alguma parte e logo em seguida foi até descoberto que esse testemunho que ela deu foi falso. E ela até posteriormente respondeu pelo crime de falso testemunho. Então, assim, quando você for lá testemunhar, fique tranquilo, fale, responda somente o que lhe for lhe perguntado e o que você sabe. Não exagere, não invente. Agora, quando a pessoa for lá como investigado, às vezes quer falar para poder demonstrar que não tem nada a ver e acaba se auto-incriminando. Então procura um advogado. É só isso que eu tenho a dizer a todos que forem intimados aí até a delegacia. Muito obrigado.